Survival English, e hoje a teacher trouxe uma lista de todos os medos que vão fazer você não falar inglês. E eu vou ficar aqui muito à vontade com você, enumerando mais de 13 medos que faz você não falar inglês. E a gente vai começar por entender que o medo nada mais é do que uma insegurança verdadeira de alguém que não quer se machucar, de alguém que já foi machucado ou que tem medo de pular dessa montanha. Mas esse medo, ele te trava para você não sofrer, não passar mico, não ser julgado na sua pronúncia, não fazer erros na frente de pessoas, mas é esse mesmo breque para não sofrer que faz você não ser feliz na hora de falar uma segunda língua. Então a gente vai começar falando sobre o primeiro medo que faz uma pessoa travar, e esse medo é o medo de falar. Porque falar é se expor, é se colocar na frente das pessoas e ser julgado. E essa trava parece que vem aqui, mas na verdade vem aqui, quando você está traduzindo antes de dizer algo. What's your name? My name is Camila. Meu nome é Camila. Está traduzindo para poder falar, está traduzindo para poder entender. E esse caminho não vai te levar à fluência. A gente tem que racionalizar isso nesse momento, fazer você entender que esse medo é muito grande perto do que é realmente falar uma língua, que é se comunicar, para depois levar para sua emoção e começar a dar um break nesse medo que não deixa você se expor com medo do julgamento ou com medo do outro. E é por isso que você acaba não querendo falar e dando a desculpinha do I don't speak English. O medo número 2 agora é sobre o medo de errar na frente das pessoas. Muitas vezes você acaba se desenvolvendo mais com nativos do que com brasileiros, porque o nativo ainda entende que você tem uma segunda língua e ele mesmo não tem, então é justificável a comunicação ser com erros. Mas a partir do momento que outros brasileiros, colegas de trabalho, amigos que te zoam, vão começar a ouvir o seu inglês numa reunião, num call, numa viagem, vão começar a dizer: falou book em vez de book, falou errado, não é assim, não é assado. O brasileiro adora corrigir o outro, não é mesmo? E por causa dessa cultura, ele vai te minando todas as tentativas de falar inglês, porque você tem medo de errar. E esse medo de errar faz você não falar, mas é o mesmo medo que te bloqueia para se precaver, não é mesmo? Se proteger do erro, é o mesmo breque que não vai fazer você acelerar para acertar. E se você entender essa parte racionalizada dentro da sua cabeça e começar a mostrar para suas emoções que esse medo é grande demais, fazer ele ficar pequeno, você vai errar, assim como a Maju erra para falar, minha filha de 3 anos, mas ela fala. E todo mundo que se comunica numa língua vai errar, mas o importante é que vai se comunicar, vai dar dada a comunicação sobre a venda, o produto, o serviço ou a viagem, a informação que você quer ter naquela língua. Então é muito importante você parar com esse medo para falar inglês, porque o erro, o medo de errar, vai fazer você não acertar. Acredite nisso. O erro número 3 agora é o medo do outro ouvir o meu inglês, porque o outro tem uma pronúncia melhor, porque o outro fala mais rápido, porque o outro fez a escola XYZ ou morou fora XYZ, né? De tantos anos fora. Então isso faz você se comparar e se julgar menor que o outro. E aí já na baia da competição aí entre as empresas ou mesmo entre as amigas numa viagem internacional, e aí o medo do outro ouvir o seu inglês, o que você fala? A famosa desculpa, I don't speak English. Não falo não, mas você fala, você entende e você quer se comunicar, mas por causa disso existe uma trava. Você tem que se libertar dos medos da sua vida, seja para falar inglês, para namorar, para achar um emprego, para achar uma vitória, para mudar alguma coisa na sua vida que não esteja legal, porque esse medo que te segura em cima de uma montanha é o mesmo medo que não deixa você ser feliz. Vamos para o medo número 4, que é o da pronúncia do seu inglês. Porque você tem vergonha da sua pronúncia, que em vez de what is your name, você fala what's your name ou what is your name. E todos esses jeitos de falar inglês são jeitos de comunicar. Dentro do estado, dentro do país americano, tem 51 stars, 51 estrelas
dentro da bandeira, que são 51 estados americanos. E lá, cada estado tem uma pronúncia. Assim aqui como no Brasil, o português do Nordeste tá melhor do que o português do Sudeste. De onde vocês tiraram isso? Que o sotaque do Sul é melhor que o do sotaque do Norte, né? Não existe isso. Então tem o inglês do Texas, tem o inglês de Washington, tem o inglês nova-iorquino, tem o inglês californiano, tem o inglês australiano, que é da Austrália, que é outras bandeiras que tem aqui embaixo, tem o inglês britânico, que é o inglês mais velho, como se fosse o português de Portugal. Então, respeite as pronúncias do outro. Tem o indiano falando inglês, tem o africano falando inglês, são diferentes pronúncias. Tem o latino falando inglês, eles estão se comunicando. Parem com essa coisa xiita de pronúncia, referente a takes a book. Não pode ser book ou book. The book's on the table, the book's on the table, back. A gente está se comunicando. A partir do momento que o outro entende, isso é o mais importante. Lembrando que é a sua segunda língua, meu amor. Não é a sua primeira, você não tem obrigação nenhuma de saber exatamente a pronúncia perfeita. Se você buscar a pronúncia perfeita, nesse perfeccionismo que não faz você errar, você jamais vai acertar, hein? Vamos para o erro número 5, que é o medo de memorizar vocabulário. Você não fala inglês até hoje porque você tem medo de não memorizar as palavras certas. E aí você corre para onde? Para o português, né? Porque run é correr e português é português. E aí você vai lá e traduz tudo que você ouve e fala. E aí você não guarda nas gavetas cerebrais certas. Você faz os caminhos errados cerebralmente para poder guardar. Você tem professores maravilhosos aí, mas que ensinam colóquio de vocábulos dentro de um texto, e isso aí não vai fazer ninguém falar inglês, porque a memorização é errada. Depois de 48 horas você esquece, e aí por causa disso aí, você começa a ter uma trava que você acha que é na garganta para falar, mas é o seu medo de errar o vocabulário na hora certa. Vai discutir numa mesa, vai fazer um apanhado de uma ideia, vai discutir um projeto, e aí você não se mostra, você vira passivo do listening e fala, eu entendo tudo, mas eu não falo. Por que você não fala? Porque falta vocabulário. Mas por que falta? Porque você não está memorizando direito. Como se memoriza vocabulário? É por grupos de palavras, profissões, móveis, e aí você coloca a lista de todas as partes do corpo, de preferência com figuras junto. Agora, tradução vai te matar, e é porque ela não configura memorização. O lado direito cerebral é o inglês, lado esquerdo é a sua segunda língua, pode ser primeira língua português, lado esquerdo segunda língua inglês, espanhol, que seja. Você vai memorizar diferentes pontos cerebrais sem tradução. O direito não vai se conectar com o esquerdo, ou senão você vai demorar de 3 a 4 segundos para falar as palavras, você fica pensando na tradução. Isso é tradutor. Tradutor são 5 anos de faculdade, você não vai ser isso. Vem comigo, pega esse negócio de memorização de vocabulário, que é mais fácil em grupos. Estamos falando aqui sobre os medos essa semana, e a Teacher já lançou mais de 5 medos que fazem você não falar inglês. A gente vai começar agora falando sobre o 6º medo, que é o medo de não passar na entrevista. E aí você vai para uma entrevista de emprego, escreve que tem Advanced English lá no currículo. Se eu fosse você, já escrevi Intermediate agora, já faz o nosso basicão lá no YouTube, já escreve que você tem Intermediate English agora no seu currículo, e a partir daí começa a vir o medo de passar nessa entrevista que vai ser oral. Oh, meu Deus! E aí você vai ter que entender quais são os tipos de pergunta que podem ser feitos nessa entrevista. Em inglês, a gente tem pouquíssimos jeitos de perguntar. São fórmulas, literalmente fórmulas, raciocínio lógico-matemático, que vai fazer você pegar aquele verbo com olho de águia para responder. Só que aí, o medo de ir para a entrevista, o medo de ser questionado ou julgado por uma pessoa que também fala inglês como segunda língua lá do outro lado da mesa, e só quer saber se você sabe se comunicar numa segunda língua, com erros também está ok, com uma velocidade um pouco maior que vai trazer segurança, você chega e põe no seu currículo básico do inglês, que é o quê? Pra ninguém te chamar pra entrevista de inglês, né, meu filho? Claro, então isso aí é uma bela de uma desculpa. Então não dá pra ter medo de passar em entrevista. Se joga, e assim que for chamado pra essa entrevista, fazer um simulado de entrevista, trabalhar situações reais e frases de efeito que você vai falar lá, já combinar como é que vai ser o tell me about yourself, de me fale sobre você, e ter umas frases de efeito sobre você, de saber se apresentar, ok? Tem aula sobre isso que a Teacher explica mais pra frente também, ok? Vambora então agora, o 7º medo é o medo de viajar sem inglês. Você vai lá,
e diz que não dá pra viajar sem inglês, e não dá mesmo, não vai pensando que vai ser inglês viajar, você vai se dar mal, vai ser humilhado, tem 1001 histórias no Google sobre isso, pode pesquisar na internet, eu só acho que vai se dar bem, não se dá bem nem em Buenos Aires, que é em espanhol, e acha que vai se dar bem em inglês. Tem gente que passa fome, tem gente que passa perrengue, enfim. O seu medo de viajar sem inglês faz você fazer o quê? Vai viajar pro Nordeste, que é muito mais caro, né? Vai fazer uma viagem lá pro Sul, vai lá, visita todas as capitais do Brasil. Querido, está na hora de fazer viagens internacionais, que é mais barato. Ficar em hostel, que é mais barato. E as viagens fora, você pode se virar de busão e ônibus e metrô, sem precisar de carro e nada disso. São estilos de vida diferentes que você precisa aprender. Não só a viagem em si, mas a cultura do nativo. Mas o seu medo de viajar sem inglês faz você o quê? Não viajar. E as suas desculpas são básicas para fazer as viagens nacionais, não é mesmo? Porque você treme de medo de fazer essa viagem sem inglês. Então chegou a hora de você olhar para esse medo, focar nesse medo, bater no peito e falar, eu mato esse medo. E começar a fazer as nossas aulas, ou a aula que você decidir, o inglês que você decidir, com quem você decidir. Abre o caderninho, senta o bumbum na cadeira e começa a praticar para chegar no objetivo que você quer. Porque se a sua meta é essa, você tem que chegar lá. E eu te digo, essa montanha eu já pulei. Eu estou em outras montanhas no momento que talvez eu preciso de pessoas que estejam na minha frente para me guiar. Mas eu digo para vocês, existem rotas abertas, rotas no meio do mato aberto para você chegar na fluência do inglês. Só que existem rotas um pouco mais turvas que vão fazer você demorar um pouquinho mais. Existem rotas um pouquinho mais difíceis, com metodologias chatas e tal. Você vai escolher a que combina com você. Mas vai! Pega uma trilha e vai do começo ao fim para chegar lá. Porque as suas montanhas vão mudar depois. Você vai mudar de áreas da vida para poder alcançar outras montanhas. A vida é feita desses pontos de plenitude. E se você não vai mais viajar internacionalmente por falta do inglês, você está considerando a sua vida loser completo, o resto da sua vida um perdedor. É isso que você quer? Fundo do sofá chorando e contaminando no auto-vitimismo? Ah, porque o outro, porque isso, porque minha vida. Vamos se movimentar agora, o que é necessário fazer para estar falando inglês até o fim do ano. Vamos para o medo 8, que é você tem medo de travar. O seu medo de travar é aquela hora que você tem medo de chegar em alguém e depois do what's your name, qual o seu nome, vem o quê? How are you? Como vai você? E aí depois você vai travar qualquer coisa que o cara falar, né? Where are you from? De onde você é? What do you like? O que você gosta? E aí você tem medo da trava. A trava é normalmente a segunda pergunta, porque o cara pergunta, do you want some coffee? Quer algum café? E aí você fala, yes, I do, ainda vai? Mas aí o cara fala, sweetener or sugar? Adoçante ou açúcar? E você já travou. A trava é o medo de perguntar. É o medo de perguntar, sorry, can you repeat, please? Excuse me, slow down, please, I'm Brazilian. Slow down, vai devagar, lindão. I'm Brazilian. Oh, sorry, English is my second language. O inglês é minha segunda língua. Do you have a second language? Porque eles não têm a segunda língua. Estudaram lá 5, 6 anos de espanhol na escola, que é obrigatório, e muito difícil um americano falar espanhol, hein? Então não vem que não tem, eles não podem meter bedelho no nosso inglês. Então começa com essa trava, e aí vem o seu medo de travar, e aí o que você faz? Não falo inglês, desistir, não falo inglês. Então você desistiu de emagrecer, de falar inglês, de achar um emprego, de achar um casamento decente. Você desistiu, vai desistindo da sua vida, desiste de você. E assim tocamos o barco. Vamos desistindo, vai bebendo aí pra esquecer, dorme um pouco mais, vai fazendo as rotas de fuga, 10 horas de novela por dia, TV. Vamos esquecer, né, gente? Vamos esquecer da vida. Então, se você quer meta de inglês sem trava, a trava é você se acostumar com a língua, assim como a Maju, que tem 3 anos, ouviu por 1 ano português, no segundo ano falou palavras e no terceiro ano começou a fazer frases feitas. Esse é o tempo que um bebê leva para falar inglês, tá bom? O português, no caso. E você vai demorar de 1 ano a 2 anos para falar uma língua. Não tem esse negócio aí de vai fazer em 5, 6 anos, porque essa escola é boa, são 10 livros, ou porque tem um curso aqui mágico que em 6 meses vou estar falando. Isso aí também não dá tão certo assim, ok? Depende do quê? Do número de horas aulas que você vai ter. Não tem segredo, não tem milagre. E essa trava vai ser tirada mediante o número de horas de voo. Você não pergunta para um piloto de helicóptero quantas horas de voo você tem para ver se ele é bom. Você não pede o diploma dele, você vê quantas horas de voo. Você não pergunta quantas cirurgias um médico fez para ver se ele é bom. Então, quantas horas de inglês você tem. É isso que vai fazer você ficar bom. E a trava vai sumindo, porque você vai dominando os pouquíssimos vocabulários que existem em inglês. São poucas palavras que você precisa para poder se comunicar na parte
básica do dia a dia. Não se exija, não faça esse perfeccionismo te matar para você ser perfeitão, ok? Medo número 10 é o medo de apresentar em inglês aquele produto, aquele serviço, ou se apresentar em inglês, se mostrar, né? Então tem, junto com o medo da exposição, vem o medo da apresentação, que é você se colocar na frente, numa oratória, na frente de pessoas que vão julgar seu brinco. É o que eu faço aqui, né? Me jogo pros haters. Tem os que amam, tem os que odeiam, o que vai fazer, né? É o julgamento, o ser humano é assim, né? Então faz parte. Ninguém vai falar, olha lá, ela tá tentando falar inglês aqui na frente de todo mundo, ela tá tentando se expor, ajudar. Não, todo mundo vai falar, opa, falou played em vez de played, né? Whatever. Existe esse ponto no brasileiro. Mas você não vai parar por causa disso. Você não vai parar seu carro, você não vai brecar por causa disso, por causa do medo da opinião do outro. Você não vai ficar aprisionado nisso aí que não vai fazer você falar inglês, que é o medo de se apresentar em público. E isso aí é curso de oratória. Você vai aprender em português, você vai fazer em inglês. Porque é muito interessante, muita gente fala, ai, teacher, que eu não consigo apresentar meu produto, meu serviço em inglês, mas você não consegue nem em português. Você tem medo, você trava em português lá na frente de 10 pessoas, óbvio que vai travar também em inglês. Se você é tímido em português, como que você quer ficar extrovertido em inglês? Então, permita-se, olhe-se, assuma-se, entendeu? E aí vamos trabalhar em cima disso. É possível? É possível! É possível. Você vai memorizar as frases de efeito, vai fazer um script legal, vai fazer uma copy legal, que é um ponto que você vai falar, vai se desenvolver. O feito é melhor que perfeito. E você vai falar, I'm trying, tô tentando, ok? I'm gonna try, vou tentar aqui, ok? E PowerPoint para te ajudar nas apresentações com palavras-chave para te lembrar. E vai treinando com quem? Mostra pra sua mãe, pra sua irmã, pro cachorro, apresenta pras pessoas. E vai. Não é, você gostou. Não é, dane-se se a pessoa gostou ou não. É isso aqui que eu tenho pra mostrar. E eu preciso treinar. E acabou, só preciso treinar. Se tá bom, se tá ruim, não existe isso, gente. Não existe o certo nem o errado, não existe a crítica. É o que eu estou tentando fazer, é o meu melhor. It's my best, ok? The best I can do. Vambora, então, para o medo agora. Medo. É o medo 11, medo de mandar e-mail. Tenho medo de mandar e-mail em inglês. Aí o que você faz? Fala pro seu chefe ou para quem você tem que dizer que não fala inglês, que não vai mandar o e-mail em inglês. E trava todo o seu departamento. E trava a sua conta bancária, que podia estar ganhando 5 dígitos e você fica só nos 4 dígitos. 4 dígitos já entendeu, né? 1.000, 2.000 até 9.000, né? Acima de 10.000 são 5 dígitos. É o que ganha pessoas que escrevem e-mail, que falam inglês, que apresentam inglês, produto, serviço, viajam em inglês, essas coisas típicas de quem ganha o dobro, né? Dobro que ganha o triplo, mas eu até paro de falar aqui que o pessoal fala que absurdo. Cato Infojobs que diz, a fonte não é minha, a fonte é do LinkedIn. Quem fala inglês se dá bem na vida, em qualquer área, e até em namorados. Já no casamento já melhora a situação. Imagina então, dentro da área profissional. Larga seu marido aí que fala português, acha um gringo que fala inglês, vai lavar tua louça. Enfim, gente, esse medo de mandar e-mail não pode te contaminar. Por quê? Só se você ficar no Google Translator, aí tenha medo mesmo de fazer isso, ficar traduzindo. Mas se você sabe pedir um favor com can you, could you, se você já sabe o jeito de pedir favores, de usar o we, nós, para o seu departamento e they, para eles ou os competidores, se você já entendeu o Business English nessa pegada de frases de efeito, você simplesmente faz um copia e cola. Hello, dear sir, dear ma'am, e já coloca o nome, termina com best regards, como se você já recebe os e-mails assim, né? Sincerely, sinceramente, você já coloca ali o jeito que é, né? Não dá pra dar kisses and hugs, beijos e abraços num business situation. Existe o informal English e o formal English, que é pra business situation. Olha a reforma do meu vizinho chegando, vou ter que parar agora, volto já já. Um beijaço! Vambora pro medo agora, número 11.